Aliás, boa noite. Boa noite a todos. Eu estou desde a tarde entrando numa reunião e saindo de outra, que eu já até me perdi no tempo. Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui muito felizes. Já comecei a conversar um pouquinho com a professora Alba, trocando as ideias, porque a gente chegou de 7 horas na sala. Em seguida veio o William. E aí é muito bom estar com vocês nesse encontro. E como vocês todos que estão aqui sabem, a nossa intenção nessa atividade é justamente contribuir no trabalho de conclusão de curso, né? Tirar dúvidas, trazer algumas sugestões para que vocês tenham mais êxito e sofram menos dentro da construção desse trabalho acadêmico. Então, o foco é, como eu coloquei no chat, contribuições para o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso. E uma pessoa que a gente não podia deixar de trazer nesse momento é a professora Alba, porque ela, além dela orientar vários dos nossos alunos aqui na licenciatura, ela tem experiência também com a pesquisa e trabalhos de artigo científico no ensino médio e também na licenciatura, tem contribuído com as nossas atividades de pesquisa. Então, é uma pessoa que realmente, apesar da pouca idade, tem muita experiência dentro desse universo acadêmico. Então, a gente vai passar, sem delongas, a professora Alba, e vocês vão tanto atentos ao que ela vai dizer, como também já anotando o que gostariam de perguntar, aproveitando esse momento que nós estamos em final de semestre, e vocês devem aproveitar esse momento para vocês de recesso acadêmico, para construírem, para produzirem, né? Aproveitarem para produzir, construir. Então, esse é o momento de tirar dúvidas para já aproveitarem o recesso acadêmico. Então, com prazer, Alba, pode dar aí continuidade à sua fala de hoje. Obrigada, pessoal. Obrigada, Keila. Obrigada, Chiquinho, que está por aí também. É muito bom ver vocês aqui, né? William, Augusto, Jefferson e Francinaldo, que estão aí na batalha, na luta para concluir esse trabalho de conclusão de curso, né? A gente, esse período de conclusão de curso, eu acho que eu vim trazer um pouquinho na minha fala do que, aprofundando um pouco do que já foi discutido nos últimos encontros, com um ponto de vista meu, né, especificamente, que acabei de sair de um trabalho desgastante para mim, né, da conclusão do doutorado, e aí eu estou com esse sentimento mais recente de ter passado por isso, e eu me sinto próxima de vocês, e eu sinto, né, eu ainda lembro dessas angústias que vocês estão passando por ter passado isso tão recentemente, né? E aí, quando Chiquinho e Keila falaram, né, para falar um pouco dessa... contribuir com vocês para essa questão do trabalho de conclusão de curso, eu fui pensando o que é que mais me foi útil, né, se eu puder dizer assim, nesse processo de desenvolvimento e conclusão do doutorado, né? E foi justamente, vou projetar um pouquinho aqui, eu preparei uns slides, tá? Para a gente poder ir conversando, discutindo um pouquinho para tentar deixar isso mais leve, né? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. E aí a minha ideia foi falar um pouquinho de como eu me organizei realmente, né, para desenvolver o meu trabalho e, na verdade, que ferramentas e que técnicas eu peguei, né, para aplicar e que tenho trazido desde então para minha rotina, para minha vida diária, para minha vida profissional, que aí eu vou já discutir um pouquinho sobre isso com vocês, e vocês também fiquem à vontade se vocês tiverem alguma discordância, se acharem que é um momento de roda de conversa para a gente discutir mesmo, para a gente conversar realmente, né? E a primeira reflexão que eu trouxe aí para vocês
para a gente pensar um pouquinho quando a gente fala assim, planejamento pessoal e acadêmico, né? Parece que a gente tem vidas diferentes, né? Eu tenho minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida em família, minha vida com os amigos. Então, a gente realmente tem várias vidas, né? Quando a gente está trabalhando assim com um contexto nesse ambiente, a gente realmente tem vários momentos separados, né? Será que o nosso dia de 24 horas, a nossa pessoa não é uma só? Né? Então, será que quando a gente fala assim, é que a gente tem vida pessoal, vida profissional, vida não sei o quê, realmente a gente tem vidas separadas, mas a gente só tem um dia de 24 horas, a gente é uma pessoa só. Então, como é que a gente faz para organizar esse tempo em vários contextos diferentes que a gente está, né? Então, eu costumo pensar, tenho refletido um pouco sobre isso, se de fato vale a pena, se a gente consegue dividir realmente esses contextos ou cenários diferentes. Será que isso não mais atrapalha do que contribui para a nossa organização, para o nosso planejamento? Né? Como é que fica mais fácil para a gente organizar, a gente se planejar? Por um tempo, por exemplo, né, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas eu sou a pessoa que eu normalmente sempre comprei agenda no início do ano, e aí eu tinha agenda para colocar meus compromissos do trabalho, tinha agenda para colocar meus compromissos pessoais, né? E aí, será que isso funciona? Será que isso a longo prazo isso funciona? Né? Então, também foram reflexões que eu fui fazendo e que eu fui aprendendo com outras pessoas que estudam muito sobre isso, sobre organização pessoal, sobre gestão de tempo, né? Porque o que eu percebo, né, e o que me angustiava muito quando eu estava fazendo o doutorado era muito a questão do prazo, né? Eu queria terminar no prazo, eu não queria prorrogar, quando eu fui fazer o doutorado, eu me afastei do IF e eu queria cumprir o prazo porque eu queria voltar. Eu não sabia se eu ia se eu ia conseguir renovar meu afastamento. Então, tudo isso me angustiava muito e eu precisava de algo que me ajudasse a me organizar, a me planejar, para que eu conseguisse voltar, né, no prazo certo, para que eu conseguisse escrever direito, para que eu cumprisse todos os requisitos que o programa exigia, porque precisava fazer artigo, precisava publicar, precisava escrever a tese, enfim, eu tinha que me organizar entre todas as tarefas que demandavam a conclusão, né? E eu sei que vocês também têm várias tarefas, né? Possivelmente vocês têm o curso, muitos de vocês trabalham, muitos de vocês têm família, alguns de vocês já têm filho, né? Vocês têm as atividades complementares que precisam cumprir. Então, como é que vocês organizam tudo isso que vocês têm no dia de vocês que tem 24 horas, na semana de vocês que tem 7 dias, né? E como é que isso se encaixa nesse, nesse tempo de vocês, né? Acho que alguém levantou a mão aí. Deixa eu ver como é que eu vejo aqui. Foi Pedro, mas ele baixou. Pedro, você quer falar, Pedro? Não foi acidente? Acho que foi, né? Então eu vou continuar, mas vocês podem interromper, tá? Se eu estiver falando aqui alguma coisa que vocês queiram contribuir ou que vocês não concordarem, não tem problema não. Estamos aqui, é uma roda de conversas, estamos aqui para conversar, né? E aí, como eu falei para vocês, nessas minhas angústias aí de terminar o meu trabalho, concluir o meu curso e tentar aliviar uma forma, eu comecei a ler vários autores que falavam sobre organização, sobre planejamento, sobre uma vida mais simples. Olha o carro de som, não sei se vocês escutam, mas está passando um carro de som vendendo aqui. Acho que está ouvindo. Acontece, ele sempre frequenta minhas aulas também. E aí eu comecei a ler alguns livros que me ajudaram muito a tirar essa carga, né, pesada que eu carregava, né, e que carrega um estigma que, na verdade, a gente cria ou que foi culturalmente construído
de que esse tempo precisa ser difícil, precisa ser sofrido e que é muito difícil chegar ao final, né? Então, eu queria entender por que era tão difícil, se era algo meu, né? E se era possível a gente melhorar esse tempo que a gente vive nesse período do TCC, né? Aí, um desses livros que eu li nessa época, não sei se vocês já ouviram falar, mas o livro se chamava o livro se chama, né, Essencialismo. É um livro muito interessante, né? O autor é esse Greg McNeil, nem não sei como pronuncia direito. E uma das frases interessantes que eu li desse livro, que ele dizia assim: se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós. E era um pouco do que eu sentia na época que eu estava fazendo o meu curso, né, o doutorado, por exemplo. A gente sempre tem aquele estigma de que o orientador manda na gente, né? Quando a gente está fazendo um trabalho, ou quando se a gente é um funcionário, a gente tem sempre aquela ideia de que, meu Deus do céu, a professora mandou eu escrever um artigo, eu tenho que entregar até amanhã, já são 10 horas da noite, meu filho está aqui chorando, eu tenho que tenho que ir no mercado ainda comprar a roupa do meu filho que vai fazer uma apresentação. Então, a gente começa a criar uma bolha, né? Assim, uma bolha que vai estourar de tanta coisa ao mesmo tempo que a gente vai colocando, né? A gente acaba precisando estabelecer prioridades, porque se a gente não fizer isso, alguém vai fazer isso por a gente, né? Não que eu esteja dizendo aqui para vocês serem rebeldes e não e não obedecerem os orientadores, né? Não é esse o sentido. Mas a verdade é que a gente precisa saber o que é prioridade para a gente. Por exemplo, eu precisava entender, naquela época que eu estava cursando o doutorado, que o doutorado era prioridade para mim. Não era porque a minha orientadora me obrigava a fazer as coisas, mas era porque aquilo era importante para mim, né? Se eu recebesse uma outra demanda, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Sei lá, hoje eu tenho um artigo para terminar de escrever, e aí Keila me convida para fazer uma palestra também para amanhã. Aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Eu tenho a palestra que Keila pediu para eu fazer, eu tenho que escrever o artigo. A gente começa a ficar sufocado de tanta coisa que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa estabelecer prioridades daquilo que é mais importante para a gente em determinado momento, para que a gente não sufoque, né? Para que a gente não fique cheio demais, né? A gente precisa escolher quais são as prioridades, porque senão alguém vai fazer isso para a gente. Então, o que é que seria mais importante para mim, né? E isso dependeria só de mim. Poderia ser que se eu já tivesse 5 artigos escritos e não precisasse de mais nenhum para concluir o meu curso, e minha orientadora estava me obrigando a escrever um artigo, eu teria que definir, não, esse artigo, por enquanto, não vai ser preciso, eu já tenho um artigo suficiente, então, vai me fazer bem participar de algo do IF, que já faz aí 2 anos que eu não participo de nada. Eu quero ter um contato com os alunos, quero voltar, então isso é importante para mim. Então, a gente precisa saber ponderar as coisas para conseguir não sufocar, né, nesse tempo que a gente está vivendo de andamento desses trabalhos de conclusão de curso, desses cursos que a gente está, desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né? E isso vai para tudo na nossa vida, né? Uma das coisas que é interessante nesse livro tem uma história bem interessante, nesse livro do essencialismo, que ele fala justamente sobre um funcionário, né? Era um funcionário de uma empresa, e aí a esposa dele estava prestes a dar à luz, e o chefe dele ligou para ele e disse: olha, fulaninho, vem aqui para o trabalho porque a gente está precisando de você, você precisa terminar um relatório até não sei que horas, não sei o que lá. E aí o cara, ele tinha que levar a esposa para o hospital para ter bebê. O filho dele ia nascer. O que é que ele fez? Ele foi, deixou a esposa dele lá no hospital para ter bebê, foi embora e foi trabalhar. Chegou lá e disse: rapaz, estou aqui, minha esposa está no hospital, tendo filho. Ele perdeu de participar do nascimento do filho porque ia trabalhar, porque o chefe ligou para ele e pediu para ele ir para lá, né? Então, na verdade, quando ele chegou lá, todo mundo ficou criticando ele. Por que você veio, menino? Sua esposa não está lá trabalhando?
Então, ele se sentia obrigado porque o chefe ligou, mas ele não conseguiu estabelecer prioridades. Ele não teve a força de dizer que o nascimento do filho dele, naquele momento, era mais importante do que responder o chefe dele que precisava de um relatório, né? Então, naquele momento, o chefe estabeleceu a prioridade para ele e não ele mesmo, né? Então, são fatos que levam a gente a pensar como é que a gente vai tocando, né? O que é que começa a ser importante para a gente, né? Então, é importante para a gente conseguir ponderar aquilo que precisa ser feito, né? E, assim, uma das coisas que eu acho interessante na minha trajetória, né? Porque realmente eu priorizei quando eu estava afastada, eu priorizei aqueles 2 anos que eu tinha eram para concluir o doutorado. Isso era prioridade para mim porque eu queria, depois de 2 anos, poder fazer várias outras coisas que eu me privei durante aquele tempo, mas eu sabia que ia passar. Eu sabia que depois daqueles 2 anos que eu me dediquei 100% a essa atividade, eu sabia que eu iria concluir, eu iria poder realizar outras atividades. Eu sabia que depois que eu concluísse, eu ia ter uma progressão de carreira, eu ia poder estudar o que eu quisesse, né? Assim, com mais ênfase, eu ia poder desenvolver melhor os meus trabalhos. Então, para mim, naquele momento, eu escolhi que o período que eu tinha, que foi de 2 anos, eu iria dedicar da melhor forma possível, né? Então, vale a gente começar a ponderar, no caso de vocês. Às vezes vocês podem pensar, ai meu Deus, 6 meses para fazer o TCC é horrível, eu não vou conseguir, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu quero todo fim de semana fazer, enfim, a gente começa a colocar outros empecilhos e vai esticando o TCC por mais de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e não termina nunca, vai carregando um fardo, né, por um tempo muito longo, quando a gente poderia, né, priorizar, colocar um tempo mais curto para terminar, e depois seguir, fazer um concurso, abrir uma empresa, ser professor de uma particular, e prosseguir na vida com um diploma na mão, né? Priorizando aquilo que a gente precisa no momento, né? Outra coisa, assim, quando a gente fala, se alguém tiver, né, alguma... E aí, na verdade, eu vou até abrir para vocês interagirem, senão eu vou ficar só falando aqui, né? Uma outra coisa, quando a gente começa a ter muitas coisas a fazer, muitos afazeres, que na verdade todo mundo tem, né? Normalmente a gente começa a ir guardando as coisas na cabeça, né? Ah, meu Deus, eu tenho que entregar um trabalho na quinta-feira. Eu tenho que levar o filho para a escola na segunda-feira, de 7 da manhã. Eu tenho que... Enfim, a gente começa a colocar... Vai deixar tudo guardado na cabeça e tentar fazer a cabeça ser esse... Como Keila falou aí, esse HD interno, né? Fazer a cabeça guardar tudo o que a gente precisa, né? O que a gente tem para fazer. E acaba que quando a gente vai deitar de noite na cama para dormir, a gente tá com tudo ali, fica com medo de esquecer, né? Se fechar os olhos vai apagar e evita que a gente tenha um sono bom, né? Que a gente descanse, porque a cabeça fica trabalhando o tempo inteiro para não esquecer das coisas que têm que ser feitas, né? Então é importante a gente refletir um pouquinho sobre isso. A gente guarda tudo na cabeça, né? E será que você precisa lembrar de tudo isso, né? E aí vem esse joguinho aí essa comparação que eu trouxe aí para vocês, né? Qual é a função que você está delegando para a sua mente, né? Você está usando a sua mente como um HD, né? Para que ela guarde tudo que você precisa fazer, todos os seus prazos, todas as tarefas, todos os aniversários que você tem que lembrar, todos os presentes que você tem que comprar, todas as atividades complementares que você tem que fazer, né? Então, qual é essa função que você está delegando para a sua mente, de HD ou de processador, né? E aí, outra frase também que eu nem sei se eu coloquei na apresentação, mas uma frase interessante que eu vi, né, que a cabeça ela é feita para ter ideias e para ser criativa, né, para processar realmente. Ela não é feita para guardar informações puras, né? Ela é feita para processar informações, para refletir, para imaginar, né?
E aí por isso que a gente tem tanto material de referência. A gente tem livros impressos, a gente tem o próprio computador com HD, com memória, com tudo, né? Para guardar essas coisas para a gente. Né? Então, para a gente refletir um pouquinho qual é essa função que a gente está delegando para a nossa mente, né? E aí, quem aí, Keila falou um pouquinho que faz tempo que não usa a cabeça como HD, né? Quem mais aí? Alguém aí já costuma usar alguma outra técnica, alguma outra ferramenta? Keila usa Planner, né? Olha aí, então o sinal está dizendo. Keila sempre diz, né? Anotem tudo. Pois é. Porque não adianta confiar na cabeça para guardar a informação, né? A cabeça serve para processar mesmo. Então, e aí, Francinaldo, tem usado a dica? Tem anotado ou ainda está guardando na cabeça? Para a gente refletir mesmo. A gente brinca às vezes, mas é sério, né? É algo que isso faz com que a gente não relaxe, que a gente guarda tudo na cabeça, né? E aí tem uma frase de outro autor que eu trouxe para vocês, que eu acho ela muito bacana. Ela diz assim: normalmente há uma relação inversamente proporcional entre a quantidade de coisas que há na sua mente e a quantidade que está sendo realizada. Então, se você está guardando muita coisa na cabeça, se você está com todos os seus prazos perturbando o seu juízo, se você está com todos os aniversários que você tem que lembrar na cabeça, se você está com as conversas que você vai ter que ter com o chefe guardada na cabeça, não botou nada no papel, é muito mais difícil que sua cabeça, sua mente, ela se sinta livre e com energia para realizar coisas, né? Para botar para frente, para botar para rodar, né? Falando no termo bem técnico aí da computação, para botar para processar mesmo, para botar para andar os projetos que você tem, né? Então, por isso é importante a gente usar alguma técnica, algum método, alguma ferramenta que ajude a gente a se organizar, a se planejar, para que as coisas não fiquem perturbando o nosso juízo e deixando a gente angustiado e pressionado, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre esse autor e sobre esse livro que ele escreveu, porque é algo que tem me ajudado muito. É uma técnica que eu tenho seguido, né, e que tem me ajudado muito a conseguir botar para frente as minhas tarefas e atividades, né? E aí eu vou perguntar de novo, né, vocês me falem aí, eu trouxe mais uma pergunta específica, se vocês usam alguma ferramenta para facilitar a organização e o planejamento, né? Que ele falou que usa Planner, alguém mais usa alguma agenda impressa? Vocês usam agenda impressa? Alguma ferramenta online? Usam a agenda? Que agenda vocês usam? Vocês anotam os prazos? Usam a agenda do Google? Usam... O que é que vocês usam com frequência? Funcionário disso aqui que quando salva as coisas na nuvem, né? Quando tem algo importante, bota no Word. Ah, não, foi aquele que disse que estava na nuvem, né? E Francinaldo salva no Word as referências, né, Francinaldo? Então, ó, a galera tá. Olha aí, Francinaldo tá lembrando do Trello, né? Nas orientações que eu passei para ele, eu orientei a usar o Trello, né? É uma ferramenta bem prática, né? Assim, na verdade a gente pode usar qualquer ferramenta. Eu uso o Trello também, né? Oriento os meninos a usarem, mas não necessariamente precisa ser essa ferramenta, né? Oswaldo tem uma agenda física, né? Manda por e-mail, né? Usa os drives, etc. Então, todas são técnicas que valem a pena. E todas as ferramentas que a gente usa, é bom a gente conhecer e ser fiel a essas ferramentas, né? Para que elas sirvam realmente, porque muitas vezes a gente faz, eu anotei, mas esqueci onde anotei. Ou anotei, mas nem nunca mais voltei para olhar. Ou anota em cantos diferentes, né? Se você pode ter uma agenda física, anota na agenda física, ou usa tanto a agenda física quanto a agenda do computador. Aí se você vai sair, vai no dentista, vai anota alguma coisa, anota na agenda física. Aí depois, quando vai marcar uma aula, só está com o celular, anota na agenda do celular, no mesmo horário do dentista.
né? Então, acaba que o seu mecanismo de anotação ele não fica tão confiável. Se você usa mais de um, usa diferentes e não passa de um para o outro, por exemplo, ou não centraliza, né? Então, também é importante a gente pensar em estratégias de centralização para não ter coisas em vários lugares diferentes, né? E se perder um pouco e onde está a informação que a gente precisa. Então, se você pode usar agenda, você pode usar uma agenda. Se você usa uma agenda física, use sempre a agenda física para anotar compromissos. Se você as partes de materiais, né? Eu tenho livros que eu uso, que eu sempre guardo os livros que eu preciso num repositório, numa pasta específica do computador, né? Então você tem lugares certos para guardar cada tipo de coisa, né? Você não espalhe muito. Às vezes eu boto o livro no pendrive, às vezes eu salvo na pasta do Google Drive. Aí quando você precisa do livro, onde é que ele está? Ele está no pendrive ou ele está no Google Drive, né? Então é importante a gente ter um mecanismo que faça a gente saber, né, em que local está as coisas que a gente vai precisar em determinado momento, né? E aí, voltando um pouquinho para a parte de planejamento, né, também trouxe outra fase aqui, que aí a gente vem pensando um pouco, né, de por que é importante a gente falar nisso, falar nessas ferramentas, a gente se planejar, né? E aí essa frase também é outra frase dentre esses autores que eu vim estudando, lendo, né, para me ajudar a vencer a ansiedade, a tantas coisas que eu tinha para fazer. Aí tem essa autora, a Thaís Godinho, ela tem inclusive um canal no YouTube que tem esse mesmo nome do livro, do primeiro livro que ela lançou, que é Vida Organizada. Então, quem tem interesse por isso pode dar uma olhadinha no material dela, tem muita coisa. Eu sempre consumo o conteúdo dela, porque eu gosto muito, né, dessa temática. E aí ela fala um pouquinho sobre por que é importante planejar, né? Planejar faz parte da nossa vida e é tão importante quanto qualquer outro tipo de atividade. Não é algo para fazer se der, né? É algo para fazer justamente para dar, né? Então a ideia é que a gente precisa se planejar para ter tempo de fazer tudo o que a gente quer. Se a gente não se organiza, se a gente não planeja, se a gente não estrutura nosso tempo, se a gente não divide as nossas tarefas, se a gente não aloca espaço, né? Se a gente não tem um prazo definido, né? As coisas não vão acontecer, né? Então, por isso que se a gente disser, não, professora, eu não consigo sentar, parar e me organizar porque eu não tenho tempo. Então, se você não tem tempo para se organizar, como é que você vai ter tempo para organizar? Como é que você vai ter tempo para as coisas que você precisa fazer, né? Como é que você vai dividir esse tempo, né? Então, é importante também a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês alguns métodos que eu já ouvi falar, né? Nessas minhas investigações, pesquisas sobre, que falam tanto sobre métodos de planejamento quanto desse gerenciamento de projetos, né? Então, tem muitas empresas que usam métodos para gerenciamento de equipe, gerenciamento de tempo, gerenciamento de projeto. E aí eu vou perguntar se vocês já ouviram falar alguma, se vocês já usaram, já têm conhecimento sobre elas, né? Essa que eu já citei para vocês, que é o GTD, né? Que foi inclusive a própria autora desse livro, né? Que eu falei que ela é uma fã número 1 desse método, que é o GTD, que é também de outro autor que eu já falei lá no início, que é o David Allen, né? Ele criou esse método justamente para grandes empresas conseguirem organizar seus trabalhos, seus projetos de equipe, né? Esse outro também é um método mais específico para a organização doméstica. Esse Fly Lady aqui é um método específico para a organização doméstica, para você conseguir dar conta das atividades, né? Então, são técnicas e estratégias que você faz para manter a casa organizada, né? Porque a gente pode pensar, professor, nós estamos falando aqui de TCC, o que é que tem a ver com a minha casa? Tem nada a ver, mas se você está com sua mesa de trabalho cheia até o topo, você não tem espaço para colocar o seu computador, como é que você vai conseguir fazer seu TCC, né? Então, se você tem uma pia de louça para lavar, você não consegue preparar o almoço, não precisa, enfim. Então, tudo, por isso que a nossa vida, a gente não tem várias vidas, né? A gente tem uma vida só e tudo que a gente faz se encaixa
nossas 24 horas nesse nosso tempo. Então, talvez organizar a sua mesa, limpar a sua mesa de trabalho seja tão importante quanto escrever um parágrafo do seu TCC, né? Então, por isso que é importante a gente ponderar as atividades e o que é que a gente precisa fazer, né? Tem esse outro aqui, que é o MVO, que é esse método da vida organizada. O Kanban, não sei se vocês já ouviram falar, talvez quem use Trello já tenha trabalhado com Kanban, mesmo sem perceber, né? Kanban é uma técnica que você divide um papel, uma ferramenta em 3 colunas e você coloca a fazer, fazendo e feito, né? E lista as tarefas que você tem, o que você está fazendo fica na coluna a fazer, o que você está vendo você move para a coluna fazendo, o que você concluiu você move para a coluna feito. E aí você vai acompanhando o progresso nessa estratégia, né? De 3 colunas, de mover essas atividades entre essas colunas. Originalmente é feito com post-it mesmo, né? Também, se você tem um quadro, você pode ir movendo os post-its das coisas que você tem que fazer. Então, a ferramenta digital é só uma estratégia, né? Tem o Scrum também, que foi bem focado na parte de desenvolvimento de software lá no início, né? Mas que se expandiu para a estratégia de gerenciamento de projeto como um todo, né? Então, talvez vocês já tenham ouvido falar em algumas dessas técnicas e me falem aí se vocês já conheceram algumas delas, se já tentaram usar, se já pensaram, já viram se isso pode ser importante aí para a vida de vocês. Né? Mas, normalmente, para a gente, é bom a gente conhecer para ver se algumas delas se encaixam. Todas elas são válidas nos seus cenários, né? Mas pode ser que alguns de vocês se identifiquem mais com um ou com outro. Especificamente eu, né, gostei muito desse método GTD, que é o Getting Things Done, né? Em português, ele foi traduzido por um livro, né? GTD, a arte de fazer acontecer, né? É um método que foi escrito no livro, e aí é conhecido, a tradução dele seria a arte de fazer acontecer, que você conseguir colocar as coisas para rodar, a sua vida para rodar, né? E esse método eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, porque é o que eu conheço mais, né? E aí eu vou dar alguns exemplos, né? De coisas que podem ajudar vocês a destravarem tarefas. Não necessariamente vocês precisam usar o método, né? Mas talvez alguns conceitos que eu passar aqui podem ajudar vocês a destravar atividades tanto do TCC quanto da vida, enfim. Então, o método ele é dividido em 5 passos, né? Que são utilizados com frequência, né? O primeiro passo é chamado capturar, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses passos. O segundo passo é chamado esclarecer, o terceiro organizar, o quarto refletir e o quinto engajar, certo? E eu vou explicar um pouquinho, vou dar alguns exemplos para tentar ser mais lúdica, né, para vocês entenderem mais e verem de que forma isso pode ajudar vocês no dia a dia, né? O primeiro passo, que é o capturar, né, ele esclarece especificamente algo que a gente já falou por aqui, né, que é não usar a sua cabeça como HD. Então, é você pegar tudo que está na sua cabeça e esvaziar em papel, em alguma coisa. Tudo que tiver na sua cabeça, você vai tirar e colocar num papel para que ela não fique ocupando espaço na sua mente. E aí é uma estrutura que seja segura, né? Que você saiba onde está aquela informação, que se você precisar, você vai consultar. Mas, na verdade, essa ferramenta de captura, inclusive se você tem interesse de aplicar esse método para fazer a sua organização pessoal, acadêmica, profissional, enfim, organizar a sua vida, quando você vai começar a usar o método, existe um passo que é justamente fazer uma captura geral. Que ele diz o quê? Você vai sentar, vai separar um dia mesmo, um turno, para você fazer essa etapa inicial, que é a etapa de capturar. Então, você vai sentar, você vai pegar uma resma de papel, ou um bloquinho, ou folhas avulsas aí, e você vai colocar cada coisa que você lembra, você vai anotar em um pedaço diferente de papel, tá? Então, digamos que está na sua cabeça. Até coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, você tem que escrever a introdução do TCC. Então, você vai escrever, eu quero escrever a introdução do TCC num papelzinho. É algo que está dentro da sua cabeça, está lhe perturbando, você vai tirar e vai colocar.
Você, tem um questionário para fechar, né, Francinaldo? Aí ele ainda... Botei aqui para ele lembrar, não sei se ele já saiu, né? Tem um questionário para me mandar, então botei aí para ele lembrar de me mandar. Né, Francinaldo? Tem um questionário para fechar, tá perturbando o seu juiz. Isso aí, você vai lembrar que tem que anotar isso aí de fechar seu questionário. Tem, sei lá, você tem um filho. Tem aí, eu botei um exemplo. Vai ter a apresentação de Sofia na escola. Vai estar também na sua cabeça. Você vai anotar no papel, tem a apresentação. Eu também tenho que ir na farmácia, vou passar na farmácia. Enfim, o que você tiver na sua cabeça, de ideia, de coisa, de tarefa, você vai anotar para que não fique mais na sua mente. Então, é capturar tudo que você precisa fazer, tudo que você tem, colocar isso em papel. Nessa primeira etapa do capturar, que se chama, né? Você pode usar pedaços de papel específicos, assim, soltos, né? Não é necessariamente, a gente ainda não está na outra etapa, na terceira etapa, que é organizar, né? A gente só vai organizar e definir para onde vai cada coisa no terceiro passo do método. Mas o primeiro é descarregar mesmo a cabeça, né? Tirar tudo que você tem. Inclusive, se você tem interesse de usar o método, né? Essa etapa de capturar, ela é muito demorada, porque você vai colocar tudo que está na sua cabeça realmente para fora. Então, se você, eu quero viajar, eu quero conhecer, sei lá, eu quero ir conhecer a Tríplice Fronteira. É um sonho que você tem. Vou anotar, conhecer a Tríplice Fronteira. Eu quero ser rico. Ser rico é um sonho que você tem. Você vai botar, eu quero ser rico. Eu quero passar num concurso para a Polícia Federal. Passar no concurso pra... Você vai tirar tudo que você tem da sua cabeça, tudo que um dia você já pensou, o que você lembrar, você vai tirar e vai anotar em papel, né? Você vai criar aí uma pilha de coisas que existia na sua cabeça, né? Que às vezes você pode achar que é impossível. Mas tire, você não pensou nisso, né? Coloque tudo isso no papel, né? Descarregue a sua cabeça e aí depois a gente vai passar para o próximo passo do método, que é o passo de esclarecer. Você vai pegar cada uma dessas coisas que você escreveu e você vai pensar o que é que aquilo significa, o que é que isso quer dizer, né? Deixa eu ver, alguém colocou alguma coisa aqui. Francinaldo, ele perguntou se essa metodologia não deixa o cérebro preguiçoso. Na verdade, o que o autor da técnica, né, e os estudos científicos falam é que sua cabeça ela é feita para ter ideias e para processar ideias. Ela não é feita para guardar ideias. Então, frequentemente você vai revisar essas ideias que você teve, esses projetos que você tem, essas tarefas que você tem. Que aí é o quarto passo do método, que é o passo de refletir, né? Então, ele é um método que ele passa por todas essas partes, sabe, Francinaldo? Você não vai ficar preguiçoso, porque você não vai esquecer dessas coisas. Você vai revisitá-las e vai refletir sobre elas, você vai processar sobre elas, elas só não vão estar na sua cabeça. Claro que você não vai esquecer, né? Naturalmente, a gente vai lembrar... às vezes, a gente nem precisa consultar a agenda para saber que hoje, de 9h30 da noite, tem futebol, né? Nem sei se tem, né? Mas quem gosta de futebol deve saber que toda quarta-noite tem futebol. Mas se você quer assistir aquele jogo, você pode colocar na sua agenda para que, eventualmente, você não esqueça. Mas você vai assegurar para que aquilo não fique sendo um motivo de ansiedade ou de estresse, ou que você pare de resolver as coisas que você tem para resolver, porque você está preocupado com uma coisa que você tem que fazer, né? Então, a ideia, basicamente, é essa. Então, vamos lá. Depois que você captura as coisas que você precisa, né? Essa captura geral, nesse método, ela é feita uma única vez. Depois, você precisa manter essas capturas para as novas ideias que você vai tendo. Mas, aí, com certeza, o ritmo diminui. Mas a gente sempre está pensando em novas ideias e tendo novos compromissos. Então, essa captura geral é feita uma vez, mas a gente precisa sempre estar capturando as coisas que estão na nossa cabeça para que a gente não volte a ficar sobrecarregado com tanta coisa na cabeça, né? Então, diariamente você vai ter que... Sempre que você tiver uma ideia, na verdade, você vai e anota, né? Essa é uma forma, né? Depois que você descarregou a cabeça, né?
você vai esclarecer as coisas que você anotou, tá? E aí, assim, isso pode, não necessariamente você precisa fazer todo esse processo, né? Mas é importante que uma vez que você tenha uma ideia, mesmo que você tenha uma só, você pare e esclareça o que é que ela significa, porque isso evita que você procrastine. Né? Por que é que normalmente a gente procrastina? A procrastinação, ela existe, né? Ela acontece, ela acontece na nossa vida porque a gente não tem clareza daquilo que a gente precisa fazer. Então, eu separei justamente uma dessas ideias, como, por exemplo, escrever a introdução do TCC, escrever isso num papel. E agora eu vou esclarecer ou processar o que é que isso significa. Então, pode ser, por exemplo, que eu esteja procrastinando a escrita da introdução do TCC, porque toda vida que eu olho, eu, caramba, meu Deus, como é que eu não sei o que fazer? O que é que eu vou fazer para escrever a introdução do meu TCC? Não sei. Aí você procrastina, você não faz. Você olha para que você tem aquela atividade para fazer, você tem aquela tarefa para realizar, mas você não sabe como realizar. Então, é muito mais fácil, assim, aquilo lhe causa um peso, você não sabe o que é para ser feito, você só primeiro pensa, eu tenho que escrever a introdução do TCC. Você pensa, meu Deus, a professora disse que tem que ser 5 páginas. Como é que eu vou escrever 5 páginas agora? Eu não sei, eu não tenho nem ideia do que é que eu vou escrever. Aí você vai e deixa para depois, né? Então, amanhã eu faço, amanhã vai ser um dia melhor, amanhã eu vou estar com mais energia. Então, você vai procrastinando, né? Então, para esclarecer uma ideia que você tenha, uma tarefa que você tenha, aí você vai parar para pensar, escrever a introdução do TCC. O que é que eu posso fazer para melhorar, né, para esclarecer melhor o que é que significa escrever a introdução do TCC? Aí você vai parar e vai processar o que é que isso significa. O que é que isso pode significar? Pode ser que se eu ler um capítulo, deixa eu pensar, eu quero que na introdução, minha introdução comece com 2 parágrafos sobre o que é que Libânio fala lá no livro de didática. Tá? Então, eu vou ler esse capítulo 3 do livro de Libânio, eu vou escrever 2 parágrafos sobre ele. E aí, com isso aí, eu já vou disparar o início da minha introdução, né? Então, é importante a gente começar a esclarecer, porque às vezes uma tarefa que a gente cria, né, que a gente define para fazer, ela é muito genérica. E aí ela vai levar a gente a não saber o que é que a gente precisa fazer. Quando você detalha e esclarece melhor o que é que aquilo significa, você vai ter mais chance de colocar aquela atividade para frente. Então, pode ser que escrever a introdução do TCC ela não seja uma única tarefa. Ela envolva várias tarefas distintas, né? Então, ler o capítulo 3 lá do livro de didática e escrever 2 parágrafos resumindo aquilo é mais claro do que simplesmente dizer que você tem que escrever a introdução. Então, é tentar ser mais objetivo sobre o que é que aquilo significa. Aí você pode pensar, professora, está muito além disso, porque nem o livro de Libânio eu tenho. Como é que eu vou ler? Aí você pode pensar, ler o capítulo 3 do livro de didática, mas eu nem tenho o livro de didática. Então, não, e agora, o que é que eu vou fazer? Então, ao invés de escrever a introdução do TCC, você passar para essa tarefa de ler o capítulo 3, pode ser que essa tarefa seja ir na biblioteca pegar o livro de didática. Então, você vai ter que sair de casa, vai ter que ir na biblioteca pegar o livro, e aí isso já é talvez algo mais prático, né, do que você ficar, sentar, enfim, do que você olhar simplesmente para essa tarefa e atividade dizer que você tem que escrever a introdução do TCC. Né? Então, a gente começa a esclarecer o que é que essa introdução significa. Ou, de repente, você tem essa tarefa, escrever a introdução do TCC. Você já escreveu 2 parágrafos e está empacado. Está emperrado, você não sabe mais o que é que isso tem que... de para onde você tem que seguir com isso. Então, pode ser que essa tarefa de escrever a introdução do TCC ela seja mais prática se você entrar em contato com o seu orientador e pedir para ele revisar o que você já escreveu e dar alguma luz no meio do caminho, né? Então, pode ser que essa tarefa de escrever a introdução do TCC ela seja ainda uma outra coisa mais específica, como enviar para o orientador que já está pronto, para que ele revise e dê um retorno para você. Então, tenta ir esclarecendo melhor os motivos, né, dessa sua coisa mais genérica, né, que você chamou aí de escrever a introdução do TCC, para ser algo mais prático, de você começar a refletir, né, para você realmente começar a pensar e tentar esclarecer o que é que aquela atividade significa, né? Porque, inicialmente, a única coisa que estava perturbando o seu juízo é que você tinha que escrever a introdução.
Mas aí quando você começa a pensar e a refletir sobre isso, você consegue enxergar que existem coisas mais específicas do que simplesmente essa ideia mais geral, certo? Vamos lá, tá? Aí eu fiz outra coisa aqui que seja mais genérica, né? Na hora que você estava esvaziando a sua cabeça também, é algo mais do dia a dia, né? Você colocou aí que tem a apresentação de Sofia na escola. E aí, às vezes, isso por si só não representa o que é que isso implica para você. Tem a apresentação de Sofia na escola. O que é que você tem que fazer com isso? Ah, meu Deus, a apresentação eu tenho que pagar a roupa que Sofia vai usar lá na apresentação do Dia das Crianças, que vai ter na escola. Então, eu preciso. Essa apresentação de Sofia, o que é que ela implica? Ela implica que eu preciso fazer uma transferência para a escola no valor de tanto, eu nem coloquei aqui, ó, podia até dizer o valor para o Pix número tal. Então, isso é o que eu preciso fazer e não simplesmente a atividade é a apresentação de Sofia na escola. Ou é outra coisa, não é? O que, na verdade, você precisa fazer é ir para a escola assistir a apresentação em tal dia, a tal hora, né? Às vezes você pode pensar, meu Deus, eu não posso esquecer da apresentação, senão ela vai ficar frustrada, porque eu sou o pai, eu não estava lá, isso é muito importante, né? E aí a gente sabe que na vida, e é a questão de prioridade, faz parte, né? É algo importante, a gente precisa priorizar aquilo que é importante na nossa vida, tanto acadêmica quanto familiar. Então, isso também pode ser algo que esteja perturbando, né? Eu tenho que entregar o trabalho para o professor até dia 30, até dia 1º, e dia 1º eu tenho que ir para a apresentação da minha filha na escola. Você pode dizer, professora, eu nem mandei para você a introdução que eu tinha feito, porque foi no dia da apresentação da minha filha. Aí eu não podia, não tive como fazer, né? Se você se planejar e souber que naquela semana você tem essas duas atividades paralelas, você consegue se organizar e achar tempo para todas as suas atividades. Se você coloca essas atividades em uma ferramenta que lhe diga o que é que você tem que fazer em cada dia, aí vai ser mais prático e você não vai se sentir tão... Você vai conseguir ter um tempo para se planejar e se organizar, né? Então, são exemplos aí de coisas que a gente pode esclarecer e evitar que fiquem acumulados e deem problema aí ao longo da nossa semana, da nossa vida, enfim. Né? Aí, deixa eu ver, alguém falou. Keila, pode falar, Keila. É só para não perder a deixa que você colocou aí da Sofia, que essa questão da organização, até para o orientador, fica difícil ele acreditar em você. Que você tem, se você disse que ia trazer tal dia e ia cumprir tal tarefa, foi agendado. Aí no dia anterior, muitas vezes acontece, a pessoa, tinha uma professora, eu não pude porque não pude entregar porque tinha tal coisa para fazer, eu tive que ir em tal lugar, sendo que isso foi agendado, já era, inclusive, às vezes, no dia anterior, já era para estar pronto, ou parcialmente pronto. Então, se a ideia é tentar ganhar tempo, podem ter certeza que a gente sabe que não atingiu o objetivo. A gente sabe que ou não se organizou para tal, ou não escreveu o que tinha para escrever, então fica muito difícil a relação com o orientador. Então é importante realmente você estar com tudo muito bem esquematizado, porque uma festa não acontece de um dia para a noite, uma consulta médica também não, a não ser que seja uma urgência hospitalar. Então, tudo já está programado, a maioria das coisas na nossa vida já estão programadas. E se tudo é uma exceção, aí você acaba perdendo o crédito, você não produz e ainda fica com a desconfiança do seu orientador. Exatamente, Keila, exatamente. E é isso, assim, na verdade, o dia de todas as pessoas do mundo tem 24 horas, né? Por que é que algumas pessoas conseguem fazer e outras não? Porque às vezes a pessoa diz, não, professora, mas eu sou muito ocupado. Eu trabalho, eu tenho família, eu tenho filho. E aí, também, Keila também trabalha, também tem família, também tem filho, né? Por que é que Keila consegue dar conta e eu não, né? Então, existe algo no meio desse caminho que está meio nebuloso, né? Então, é por isso que precisa de organização. Normalmente, o problema é que falta organização. E aí vem o terceiro passo desse método, né, que eu sigo, e aí vocês podem ver aí o que é que encaixam para vocês, que é o passo de organizar.
que é justamente depois que você esclareceu o que você tem que fazer, né, você vai organizar as coisas que você tem que fazer. Seja ler o capítulo do livro, você vai ter que separar um horário para isso, ou você vai ter que colocar isso na sua lista de afazeres, ou você vai ter que colocar na agenda o prazo daquela atividade que você tem que mandar para o seu orientador, né? Então, você vai ter que encontrar ferramentas em que você consiga colocar suas atividades e você consiga verificar essas suas ferramentas, confiar nelas e conseguir colocar as coisas em prática, né? E aí o método normalmente ele dá duas sugestões de ferramentas que vocês podem utilizar para isso, né? Usar uma agenda para tudo que tiver prazo, tá? Então, e aí é aquilo que eu falei, é uma agenda única, né? Se você escolher usar uma agenda de papel, coloque tudo na sua agenda de papel. Se você escolher usar a agenda do Google com o seu e-mail pessoal, coloque tudo na agenda do Google com o seu e-mail pessoal. Se você escolher usar a agenda do Google com o seu e-mail acadêmico, vai ser tudo na agenda do Google com o seu e-mail acadêmico. Não é o trabalho que você tem que entregar para Keila, vai estar na agenda escolar, enquanto a apresentação de Sofia vai estar na agenda pessoal. Não dá certo, né? Você tem que centralizar, porque sua vida é uma só. Então, vai estar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Digamos que aqui é a sexta-feira, por exemplo. Na sexta-feira de manhã, você tem que mandar a atividade para Keila, e aqui na sexta-feira à tarde vai ter a apresentação de Sofia na escola. Então, as duas coisas têm que estar sempre na mesma agenda, na mesma visão. Seja na agenda de papel, seja na agenda do Google, no calendário, que aí você está com o celular o tempo inteiro. Mas se você prefere usar um planner, né, use o planner e confie no seu planner, bote tudo lá. Porque se você usar ferramentas diferentes, vai dar conflito, você não vai saber onde está o que você precisa. Você vai perder algum prazo, você vai perder alguma entrega, não vai funcionar. Então, centralize tudo que você tem que fazer. E coloque tudo que você tem que fazer mesmo, né? Não deixe, já vem aquele, relembrar o primeiro passo, não deixe de capturar, né? Sempre que você tiver alguma coisa, se eu terminar hoje, olha, amanhã eu quero conversar com o Francinaldo às 10h30 da manhã. Agora o Francinaldo já vai anotar e vai dizer, é reunião com o Alba amanhã às 10h30. Se ele deixar para anotar isso daqui a... Quando terminar a live, ele vai esquecer, né? Então é isso. Tudo que tiver prazo vai para a agenda e todo o resto, que não for prazo específico, vai para a lista de afazeres, né? Você vai ter lista de tarefas, aí você pode ter um aplicativo, tipo Google Tarefas, enfim, aí tem várias alternativas, ou mesmo um planner, para anotar as atividades que não necessariamente têm prazo. Normalmente é organizado por contexto, aí é outra coisa do método, não vou explicitar, mas você pode separar por contexto. Eu quero fazer isso quando eu estiver no telefone, eu quero fazer isso quando eu estiver na rua, eu quero fazer isso quando eu estiver no trabalho. Então, você pode separar as atividades pelo contexto em que você está. Tá? Eu vou apressar um pouquinho, porque já estou estourando aí o tempo, né? E uma coisa bem legal desse método que eu acho interessante é que ele tem o que chama de uma regra de 2 minutos. Se você tem uma tarefa, alguma coisa que você consegue fazer em menos de 2 minutos, você não vai nem colocar na agenda nem na lista de tarefas, você vai fazer, certo? E isso faz com que suas atividades corram, né? Você consiga se tornar uma pessoa que faz acontecer, né? Que você consegue colocar suas coisas para rodar. Então, se você tem que mandar um e-mail para a Keila pedindo para ela o livro de Libânio, e isso dura menos de 2 minutos, por que é que você vai colocar isso numa lista de tarefas e esperar 2, 3 semanas para quando você tiver, lembrar, mandar uma mensagem para ela e pedir? Manda agora, lembra, se é menos de 2 minutos, faça logo. Não adie coisas que dá para você fazer em menos de 2 minutos, né? Então, é algo bem, bem, bem bacana, que eu acho que funciona muito, que faz também você não procrastinar. Se você tem uma regra de 2 minutos para fazer, né? Se você tem algo que você precisa fazer e dura menos de 2 minutos, faça logo, né? Então, é algo muito prático. Outra coisa, né? O quarto passo, aí eu vou passar bem rapidinho, porque os outros são mais... Quem tiver interesse, aí vai atrás do método e lê o livro e ver vídeos sobre isso, que vai entender melhor, né? E aí o quarto passo do método é esvaziar a mente periodicamente. Então,
primeiro passo de capturar, você vai sempre fazendo com frequência. Se alguma coisa está incomodando na sua cabeça, escreva, e aí depois você vai esclarecer e você vai organizar. Faça revisões periódicas das suas listas, então tá aqui, foi um sinal daquilo, né? Sua mente não vai ficar preguiçosa, porque você vai ter que revisar as suas listas e também o seu calendário periodicamente. Tem normalmente tipo, sempre no início do dia você pode começar revisando o seu calendário. O que é que você tem para fazer hoje? Você pode olhar o calendário e olhar a sua semana. O que é que tem para hoje, o que é que tem para a semana. Será que eu demoro muito tempo para fazer escrever aqueles 2 parágrafos da introdução que eu preciso mandar para o meu orientador até quinta? Então, eu preciso começar hoje. Né? Então, se você tem uma visão da semana, você sempre vai estar com aquilo, você vai conseguir encaixar espaço para isso. Então, periodicamente, você vai ter que revisar suas listas e revisar seu calendário. Nesse método, existem revisões programadas que ele já define, como revisão semanal, revisão mensal e revisão diária, né, das suas atividades e das suas listas. Então, você vai estar sempre olhando o que é que você precisa fazer e vai escolher, né, de acordo com as suas prioridades, às vezes o que você está com energia para fazer, ou às vezes o que é que está gritando mais alto por causa do prazo, né? Então, você vai escolher, tá? E aí o último passo, que é o engajar, que é, de fato, realizar as suas ações, as suas atividades, aquilo que está na sua agenda ou aquilo que está na sua lista. E aí isso pode ser de acordo com o contexto. Então, se eu vou para o Alecrim amanhã, então posso ter um contextozinho lá, Alecrim. Quando eu estiver no Alecrim, o que é que eu tenho que fazer? Aí você tem lá a lista de tudo que você pode fazer quando estiver no Alecrim. Tem todas as bugigangas que você precisa comprar, está lá escrito na sua lista Alecrim. Ou tudo que você precisar fazer quando você tiver que ir no IF. Eu estou com o livro atrasado há 5 meses, que eu não entreguei. Há 5 meses não, há 2 anos que eu não entreguei lá desde o início da pandemia. Então, tem lá a lista IF, que você tem que devolver o livro quando voltar para o IF. Então, aí você não vai esquecer de fazer o livro. Ou, eu tenho que pegar o livro de Libane lá na biblioteca para escrever o TCC. Está lá na lista do IF, quando você for lá, você vai resolver. Então, está tudo anotado e é mais fácil você fazer as coisas acontecerem assim. Outra coisa interessante que fala, né, é em relação ao seu nível de energia. Se você tem uma lista de coisas a fazer, você pode olhar para aquela lista e escolher o que você tem que fazer de acordo com o seu nível de energia. Às vezes você não está com a cabeça para escrever nada do seu TCC, mas você tem que fazer uma figura. Então acho que é melhor, já que eu não estou com paciência para escrever e eu tenho que fazer uma figura, esse tempinho agora eu vou fazer aqui essa figura, representar a estratégia, vou representar aqui o cronograma do mini curso que eu ministrei, né, Augusto? Então, o mini curso foi assim, 3 fases, então eu vou desenhar aqui um quadrado. Não quero escrever, mas eu quero fazer essa figura. Então, se você tem uma lista das coisas que você precisa, você consegue definir o seu nível de energia em cada coisa, né? E também quanto tempo você tem para realizar cada tarefa. Então, de acordo com o seu prazo, você consegue também perceber dali do seu cardápio de ações que você tem, de tarefas que você tem a realizar, qual que se encaixa naquele tempo. Eu tenho, antes de começar a live aqui, eu aproveitei e fui preencher um diário acadêmico que eu tinha que preencher. Eu tinha ali 20 minutos antes de começar aqui a apresentação, então acho que dá tempo. Então, estava lá na minha lista de tarefas, eu aproveitei e fui preencher lá os conteúdos do meu diário, que dava tempo para preencher antes de começar a live. Eu já ganhei tempo enquanto... e já risquei um item lá da minha lista. Né? Então, é importante essa questão do planejamento. Tá? E aí, só para concluir aqui, né, uma frasezinha que eu trouxe também para terminar nosso momento, né? Que também é do David Allen, do método do GTD. As coisas raramente emperram por causa da falta de tempo. Elas emperram porque ainda não foi definido o que ser feito, né? Não foi definido o que feito significa, nem onde isso acontece, né? Então, por exemplo, você pode estar pensando, meu Deus, eu não terminei ainda de escrever a introdução do TCC. Mas o que é que significa terminar de escrever a introdução do TCC? Então, a introdução do TCC ela precisa ter um parágrafo sobre didática, um parágrafo sobre programação,
um parágrafo sobre não sei o quê, um parágrafo sobre não sei o quê. Quando você tiver esses 4 parágrafos escritos, você terminou a introdução. Então, às vezes você está emperrado porque você não esclareceu, né, necessariamente o que é que significa terminar a introdução do seu TCC, né? E nem quando isso acontece. Pode ser que você escreveu os 4 parágrafos, está pronta a introdução? Não, não está pronta, porque eu ainda preciso mandar para o orientador, o professor precisa revisar. Quando ele revisar e terminar, aí minha introdução vai estar pronta, né? Então, é para a gente refletir um pouquinho e tentar se planejar melhor, né, se organizar. E a questão mais importante que eu acho, né, quando a gente está desenvolvendo os nossos trabalhos acadêmicos, é de fato a gente ter clareza naquilo que a gente faz. E às vezes, para a gente ter clareza, é importante a gente perguntar e ter um bom relacionamento com o nosso orientador, né? Eu fui muito feliz, consegui terminar o doutorado porque eu tinha um bom trato, né, com minha orientadora. Quando eu tinha dúvida, eu tinha segurança, eu tinha conforto de ir para ela e pedir orientação, pedir para ela me ajudar a esclarecer aquelas dúvidas que eu tinha, né? Nunca achem que você é burro, que você não sabe, que você está parado e seu amigo já está com 8 parágrafos ou está com 3 capítulos escritos e você não, porque você não, às vezes você não pediu ajuda, né? Então, basta você conversar com o orientador. Às vezes, uma coisinha que ele disse, vixe, professor, era mesmo, estava empacada aí, era só isso. Era só isso, né? Às vezes você se angustia tanto, acha que não vai conseguir, não vai ser capaz, não vai dar certo. E somente uma conversa, um insight rápido faz com que você dispare e dê prosseguimento ao seu trabalho, né? Então, e outra coisa, tenha foco, determine um prazo para você concluir, né? Daí ali você vai ter 6 meses, seu trabalho TCC é 6 meses, 8 meses, o tempo que você tem, mas defina um prazo e tente cumprir naquele prazo, né? Tente dividir as tarefas naquele tempo e vá sempre tendo contato com o seu orientador, se empacou, converse, manda meu professor, eu estou empacado. E agora? Né? Então, o orientador está ali para te dar uma mão, ser um guia também nessa parte. Tá bom, pessoal? Era um pouco disso, né, que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, né? Espero que tenha sido produtivo. Deixa eu parar aqui. Né? E que ajude um pouquinho a vocês a não se sentirem tão pressionados, tão ansiosos, né? E saber que tudo vai dar certo, né? Com organização, planejamento, troca de experiência, confiança, né? E foco, né? Foco de fazer as coisas acontecerem, tá bom? Então é isso. Eu fico aberta aí para um tempinho para vocês. Tiverem, eu acabei falando demais. Não, de forma alguma. E vocês podem perguntar, tem questões a fazer, sempre é importante que vocês perguntem, tirem, peçam a dica, né? Alba trouxe algumas ferramentas de organização. Sempre eu toco nessa tecla, que a organização é quem vai fazer o seu trabalho avançar. Não é a questão de tempo, eu nem conheci esse autor. Depois você coloque aqui, Alba, no chat, o nome do livro do autor, mas é algo que a gente tem isso, é algo que a gente tem, sente necessidade em qualquer trabalho. Quando ela, falando do doutorado dela, eu me lembrava que eu fiz eu sofri muito numa especialização, porque o meu trabalho de conclusão de curso da graduação foi um relatório de estágio, é muito comum em algumas licenciaturas, então foi algo assim muito mais difícil, foi algo muito mais tranquilo, porque era um relatório de estágio, você vivencia, você enriquece com elementos teóricos, mas é algo mais tranquilo, né? Você não está defendendo uma ideia em si como um trabalho de conclusão de curso. Isso eu sofri na especialização, mas por conta de uma orientação, porque a minha orientadora era na UFRN, ela estava aprendendo a ser orientadora, eu era a primeira orientanda dela, e ela achava que devia mostrar todos os serviços dela em cima de mim. Então, eu aprendi muito, mas eu sofri muito.
Já por conta disso, minha dissertação, hoje eu fico assim, acho até engraçado quando alguém fala assim, ai, eu estou com tanto trabalho fazendo minha dissertação, eu não sei. Eu acho engraçado, porque para mim foi extremamente prazeroso. Eu tinha uma orientadora muito boa, sabia o que queria, eu tinha uma menina pequenininha, trabalhava em 2 empregos, mas mesmo assim foi algo prazeroso, porque justamente eu estava organizada no meu tempo. Eu tinha dividido as tarefas, e muito parecido com essa proposta do David, muito parecido. O que eu tinha para fazer em casa, o que eu tinha para fazer no trabalho, eram 2 atividades do trabalho. Eu trabalhava no estado e no município, e, e ainda o trabalho de dissertação. E eu tinha que viajar, eu tinha que ir para Recife fazer pesquisa de campo. Então, assim, e foi prazeroso, né? E aí, já com a tese, não foi porque eu tive, foram minhas oportunidades de mudança de emprego. Então, eu mudei de emprego 4 vezes, eu fiz 4 concursos públicos, até chegar no Instituto, durante o doutorado. Então, assim, não foi nada com relação ao doutorado. O doutorado apenas pegou, foi difícil por conta das demandas que eu assumi e não tinha, assim, David que me desse conta de trabalhar, porque foram assim uma loucura realmente de conciliar estar estudando para concurso e fazendo o trabalho do doutorado. Aí eu ficava assim, meu pai, eu ia em alguma das atividades, né, de trabalho, eu olhando assim no interior, as pessoas tão felizes. Eu disse, olha, para que eu me meti nisso, de fazer doutorado? As pessoas aí tão felizes, tão satisfeitas aí, para que eu me meti nisso? Aí, ao mesmo tempo, é naquela fase de explicar, né? Aquela fase de você entender o porquê de você estar fazendo algo. Aí eu ficava pensando isso depois, tanta gente queria estar no meu lugar, queria uma oportunidade de fazer um trabalho desse. O que eu vou ganhar com isso? Aí só tinha ganhos, não tinha nenhuma perda. Só tinha ganho. Porque era eu querendo escapar de fazer, de me organizar para fazer por conta das outras demandas que eu assumi concomitante e que eram responsabilidade minha. Então, assim, eu posso dizer que não existe realmente trabalho difícil. Não existe, por experiência própria. É questão de organização. Quando você se organiza, é possível fazer a coisa acontecer. Seja no trabalho, no TCC de graduação, seja numa pós-graduação, é possível sim dar conta e vocês têm tudo na mão. Nós aqui no Instituto, diferente de outros espaços de aprendizagem, nós somos, a maioria dos orientadores, os que eu conheço, são muito próximos. Então, tem como vocês traçarem realmente metas junto com os seus orientadores, porque o que nós queremos é que vocês concluam, aprendam a fazer um trabalho e concluam. Muitos têm interesse em seguir na carreira acadêmica, então, esse é o momento de aprender. O resto vai ficando mais fácil, mais tranquilo de se fazer. E alguma. Eu não estou vendo, eu estou falando aqui dessa experiência para dar ideias de vocês perguntarem, mas ainda não vi ninguém perguntando aqui, está tudo ok mesmo. Vocês já sabem que só depende de vocês, a organização é isso? Podem estar achando que é chato, porque a gente está insistindo muito, mas é porque é exatamente por isso que às vezes não acontece, né? Porque falta organização. Então pode ser que, meu Deus, estão falando tanto disso, então tá bom, vou fazer uma agenda, né? Então vai que entra. Então, estamos bem, não há nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Exato, exato. Porque é assim, muita também, Patrícia. Então é isso, né? Fazer organizar para as coisas acontecerem. Como eu disse no início, alguns entraram depois. Essa fala de Alba nos ajuda muito no sentido de vocês que vão entrar em recesso acadêmico. Então, é o momento de, justamente, terminou de fazer as atividades desse semestre, o módulo termina semana que vem. Então, é o momento de vocês organizarem, colocarem na lista tudo que vão fazer e com tempo, principalmente quem eu estou visualizando aqui, muitos que já não têm tempo para fazer o TCC, né? Já gastaram muito tempo tentando empurrar isso para adiante. E não adianta, né? Então, é melhor fazer do que perder um investimento de mais de 4 anos, alguns fizeram na sua formação, e ao final
não sair com a conclusão do curso. Então, aproveite esse período do recesso acadêmico para organizar, fazer um checklist das atividades, como propôs a Alba, né, insistiu nisso, e eu reitero, para poder vocês irem fazendo as etapas, concluindo as etapas, se organizando. É o momento, é a hora de aproveitar agora esses 20 dias para organizar, e não tem atividade acadêmica, porque as disciplinas vocês não estão cursando, então é investir esse tempo que vocês estariam para assistir aula. Quem estuda à noite vai ter todas as noites livres. Não vai inventar de botar coisa na noite que você vai ter livre para aproveitar. Eu tenho na minha família, tinha um avô que ele dizia que nada é ruim que dure para sempre. Então, você está achando ruim fazer isso, então faça para ficar logo livre, né? Resolva logo isso, para que ficar com essa pendência, né? A gente está orientando, inclusive a Alba vai participar da banca dele, aí ele dizendo para mim, olha, professor, olha, eu cheguei tão cansado, que eu não consegui do trabalho, que eu não consegui escrever nada. E ele tinha me prometido terminar o trabalho há uma semana atrás. Eu disse, e você tem a vida toda para dormir. Agora você não vai dormir. Sinto muito, você empurrou tanto que agora você vai dormir menos para poder dar conta do trabalho. Então é preciso assim, dar uns puxões de orelha, porque a pessoa sempre procrastinando, empurrando, e agora não tem mais tempo. Então, assim, olha, você agora não vai dormir enquanto você não terminar isso, porque você optou por isso. Então, não vamos chegar a esse ponto, né? Não precisa chegar a esse ponto. Vamos aproveitar que a gente tem tempo e pode fazer, sim, com cuidado, com um trabalho bom, para ser aprovado e vocês saírem com certificado, que para a gente é uma das maiores alegrias, não só ver vocês aqui, do que vocês concluído, né? Então, é muito bom. Então, vamos organizar, viu, Patrícia? Organizar e separar um horário realmente para isso, que seja regular, que não há nada assim. Quando você vai trabalhar, quando quem está trabalhando de forma regular, não arruma desculpa para deixar de ir, se arruma uma vez perdida, mas tem que estar lá. Então, que seja um compromisso realmente sentar e estudar para concluir e para fazer. Então, eu estou entendendo que não há isso, exatamente, faça mesmo. Estou entendendo que não há perguntas, se vocês quiserem falar alguma coisa, ainda dá tempo, e eu vou deixar aqui a Alba para dizer as palavras finais dela, para a gente encerrar, então, essa nossa conversa. Lembrando que esse é o nosso último encontro antes do recesso, mas Francisco vai entrar em contato com vocês para ver quando a gente retornar do recesso as próximas atividades e o que será feito, tá certo? Então, Alba, com você. Então, obrigada, gente. Eu sempre fico tão feliz de ver, pelo menos as fotinhas de vocês, porque eu tenho muita saudade também, tá? Estar junto de vocês e de ver essas carinhas. E assim, acho que o que vale mesmo, Patrícia, é a gente tentar esclarecer justamente por que é que você não está conseguindo avançar, o que é que tenta quebrar em atividades menores, em tarefas menores, e em tentar pelo menos um dia você pensar em alguma coisa a ver com o TCC, né? Bota uma lista de tarefas, mesmo que seja coisas pequenas, eu quero hoje eu vou fazer o sumário, hoje eu vou fazer uma capa bonita, vou colocar a capa inicial do TCC, vou fazer a dedicatória, né? Todo mundo gosta de fazer o TCC pela dedicatória, né? Começa, escreve, aí você começa a ver que ele vai crescendo, né? Então, vai fazendo coisas pequenas para que você vá se conectando pouco a pouco com o trabalho, né? E tentando, e aí vai esclarecer qual que é, o que é que você precisa ler para o trabalho. Põe lá que você vai ler um capítulo. Se você colocar só que você tem que ler tal livro, tal referência, pode ser que lhe dê um desestímulo de você fazer isso, né? Então, vai por tarefas menores, para ver se você vai, pelo menos, se conectando com o que você precisa fazer, né? Olha aí, Patrícia, usa a agenda do Google para tudo, já é um bom começo, né? Então, coloca lá, como que ele gosta de falar, né? Bota um bloquinho lá de tempo do TCC para que você consiga, pelo menos, um momentozinho do seu dia, você fazer algo, nem que seja algo pequeno, né? No momento que você vê ele crescendo, você vai
se sentir mais confiante. Seja, hoje eu vou ler o trabalho de um colega que terminou, vou ver qual foi a estrutura que ele usou do TCC, o que é que ele botou na introdução, quais foram os autores que ele usou. Então, vai com coisinhas mais simples para depois ir acrescentando. E se está com dificuldade, fala com o teu professor, orientador, entre em contato, diga que quer um puxão de orelha, né, para aquilo avançar, né? Olha aí, já tem 2 trabalhos aí, então, né? Não tem nem o que fazer, já tem 2 trabalhos para ler. Diga que vai ler uma página hoje ou uma página amanhã. Não é não, Keila? Começa por parágrafozinho. Então, avança o trabalho. Se Exatamente. E compromete. ela tem condições, e ela tem super condições de fazer, não há por que estar fugindo. Então, gente, Pois é. nós Obrigada, vamos, gente. Boa noite. nós vamos então encerrando, vocês tendo, como a gente sempre deixa aberto, né? Se lembrar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, quiser um help, pode entrar em contato conosco, que a gente sempre vai ter uma dica, uma orientação, a gente não quer que você se perca. Tanto, eu estou botando a Alba nesse pacote, porque ela me salva também, então vai salvar vocês também. Então, eu, Francisco, Alba, sempre estamos aqui para dar uma dica, dar um alô, para que vocês possam concluir. Então, boa noite a todos, uma boa semana. Como nós não vamos nos ver mais, então, até o retorno das nossas atividades. Bom descanso e boas atividades no TCC nesse recesso. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.